Estamos de volta, Natal, 11 horas 13 minutos. E olha só, vou convidar você para conhecer aqui o melhor combo da cidade, o Combo Mais Saúde Unimed Natal, os melhores produtos adicionais em um só lugar. Aí você me pergunta, quais são os produtos, Andresa? SOS Unimed, Aeromédica, Unimed Odonto e Seguros Unimed. Com ele você tem direito a serviço de UTI móvel 24 horas, viu? Plano odontológico de alta qualidade, UTI aérea para todo o país e ainda seguros de vida. E você sabe o que é melhor? R$ 34,90. Pois é, tudo isso por R$ 34,90. Mais informações para você conhecer aí o Combo Mais Saúde Unimed Natal no www.unimednatal.com.br. Acessa lá o site unimednatal.com.br. Olha, 11 horas e 14 minutos. O aumento da alíquota modal do ICMS de 18% para 20% previsto para entrar em vigor ali no próximo dia 1º de abril, gente, fará o Rio Grande do Norte perder a competitividade se comparado aí com os estados vizinhos da Paraíba, Ceará e Pernambuco. Não tem nem como a gente não fazer, né, essa comparação, infelizmente. Essa, pelo menos, é a avaliação das entidades de representação do comércio, FEComércio RN, FACERN, FCDL, CDL Natal, ACRN, AEBA, AVICEM e também da ACERN, ao apontar ali que nenhum dos estados vizinhos aumentará esse tributo nesse ano de 2023. E aí, gente, Tribuna Livre recebe a partir de agora o diretor executivo da FEComércio, o Laumir Barreto. E ó, Laumir, seja muito bem-vindo, mas já começo com uma pergunta para você, viu? Reajuste do ICMS vai tirar a competitividade econômica aqui do nosso Rio Grande do Norte? Sim, é motivo de preocupação por parte dos empreendedores aqui do estado. E a gente fala especialmente dos segmentos de comércio, serviço e turismo, que respondem aí por quase 80% do ICMS que é arrecadado no estado. Então, assim, o sentimento é de, acima de tudo, de preocupação. Preocupação com as consequências advindas desse aumento dessa alíquota modal. Isso é lei da economia, isso é básico. Houve aumento de alíquota, inegavelmente, e não tem como se evitar o aumento do custo da mercadoria e, em consequência, do preço que ele vai chegar lá para o cidadão, né? Aumentou o preço, tendência natural, queda de consumo, né? Queda de consumo, em consequência, queda de venda e, em consequência, queda na arrecadação. Então, consequência, desemprego. E aí vem a pior fase, exatamente isso. A consequência disso tudo é a tendência natural das empresas se adequarem a uma nova realidade de vendas. Diferentemente do que, por exemplo, faz o poder público, que encontra, às vezes, a maneira única de equilibrar suas contas com o aumento da carga tributária, ao invés de se pensar em revisão da estrutura, do tamanho do Estado, as empresas fazem assim. As empresas se debruçam sobre os seus números, infelizmente, considerando o peso do custo da mão de obra do produto que é vendido. A tendência natural é você diminuir o tamanho do seu negócio em termos de pessoas. E aí vem aquele ciclo bastante preocupante, que é a queda do nível de emprego, em consequência do nível de renda e os problemas sociais que são advindos desse. E o pior, né? A gente vem com essa péssima notícia logo após uma crise sem precedentes aqui na segurança do Estado, em que a gente teve números assustadores da queda do nível de vendas. A gente, por exemplo, da área de alimentos e bebidas, que normalmente, principalmente aquelas que funcionam à noite, os bares, os restaurantes, 90% de queda nas vendas. Tá? As pessoas não estavam saindo de casa, as pessoas estavam com medo. Foram 11 dias, né? Foram 11 dias e, assim, uma preocupação que foi trazida para uma reunião que eu participei, representando a FEComércio. O presidente estava lá, Marcelo Queiroz, que aconteceu no Centro de Convenções, né? E essa questão foi levantada pelo presidente da ABIH, Abdon Gosson, e se isso voltar? Ou qual é a garantia que isso não vai acontecer de novo? As forças nacionais, elas vão sair, os militares dos estados que aqui estão vão voltar para os seus estados. Até porque não foi a primeira vez, né? Não. E assim, a certeza que a gente tem, pelo menos que nos foi passado, e eu falo como cidadão,
é que o Estado não está preparado para isso. Laumi, desculpa, Pedro, já lhe interrompi. Não, imagina. Na realidade, eu ia inicialmente apresentar nosso querido Júlio Pinheiro. Bom dia pra você. Não, tudo bem, cada um dá o que tem. Se você não me deu bom dia, eu lhe dou, viu? Não, mas eu ia justamente ali apresentar aqui. Gente, olha, nosso querido Júlio Pinheiro aqui, representante da Tribuna do Norte, está conosco aqui também, para complementar aqui a nossa entrevista com o Laumir Barreto. Bom dia, Júlio. Bom dia, Andrés. Adiantando o trabalho aqui para a Tribuna do Norte e aproveitando aqui a audiência da Jovem Pan News de Natal. Laumir, a gente tem visto, você falou agora sobre essa queda de frustração de receita e de vendas do pessoal do comércio devido aos ataques, mas está em tramitação na Assembleia Legislativa uma proposta da possível postergação da aplicação desse novo valor da alíquota modal, né, de 18% por 20% a partir de agosto, a proposta do deputado Adjunto Dias. Eu queria saber como é que o setor produtivo, principalmente a FEComércio, tem observado essa ação dele. Nós tivemos uma reunião esta semana, aconteceu na CDL Natal, com o deputado, empenhando o apoio das classes produtivas à proposta. Uma proposta que não é, eu diria que a ideal, porque a ideal, a racional, a mais plausível que se imaginava que viesse, que fosse a própria iniciativa do governo de desistir essa implementação, mas é um alento, né? É transferir para 1º de agosto o início da vigência. Existem umas questões legais que foram levantadas, a gente inclusive hoje pela manhã, fazendo contatos com alguns parlamentares, onde a gente pedia para que o pleito, foi um outro pedido do deputado, para que tramitasse em regime de urgência, para não ter que passar pelas comissões, só que para isso tem que ter aprovação unânime do Colégio de Líderes, e a gente estava fazendo contato com alguns líderes que têm uma ligação mais forte com o governo, e levantou-se uma questão de ordem legal, de que não haveria competência legislativa de iniciativa do próprio deputado para postergar, mas a gente tinha feito uma consulta à nossa área jurídica e o entendimento é que pode sim, a gente não está falando em qualquer mudança na essência e no objeto da lei, que é a alíquota em si, nem para mais nem para menos, e há esse entendimento de que pode sim. E aí uma questão de ordem, eu diria que muito mais política do que legal. Um dos parlamentares com os quais a gente teve contato, que pediu para não ser revelado, disse que era uma posição muito difícil, era muito difícil para ele, da bancada do governo, ser favorável. E aí eu disse, deputado, não é ser favorável ao Estado ou contrário ao empresário, é ser favorável ao Estado que o senhor representa. É ser favorável ao Estado que lhe elegeu. A gente está falando na economia do nosso Estado. A gente está trazendo a preocupação da classe produtiva das consequências advindas dessa alíquota modal. E, acima de tudo, que foi falado aqui no início, a perda de competitividade frente aos estados vizinhos. E a gente dizia o seguinte, Paraíba, que hoje... Paraíba se tornou uma referência, né? Eu odeio quando a gente fala isso. Era o patinho feio, né, aqui da região, né? Paraíba está muito atrás do Rio Grande do Norte. A Paraíba, além de não aumentar a alíquota modal, está reduzindo a alíquota de alguns produtos. 16 ações. É uma lição de competência, tá? De um executivo estadual. É encontrar no incentivo ao empreendedorismo, a captação de investimentos, a realização dos negócios, ao incremento das vendas. Isso é tão básico, mas infelizmente, por mais que esteja dando certo no Ceará, em Pernambuco, na Paraíba, e aí eu disse isso ao parlamentar, dá uma olhada lá, tá? Aí eu disse, eu vou mandar para você o link da matéria que tem. Aqui da Tribuna do Norte tem, se eles quiserem ler. Tem. Eu mandei várias matérias para eles, dizendo exatamente isso.
chega para o governo e dizer, governo, eu não posso ser contra o meu Estado. Laumi, além dessa questão da possibilidade de postergação, foi levantada também a possibilidade de se revogar esse aumento da alíquota. O deputado Gustavo Carvalho deu entrevista hoje pela manhã aqui na Jovem Pan News Natal. Ele falou que legalmente há um dispositivo na lei que era a condicionante a essa aplicação da alíquota modal com a não compensação por parte do governo federal. Foi anunciada a compensação e o deputado disse que vai acionar a justiça contra isso. E ele também fez uma chamada para o setor empresarial, disse que está faltando o apoio da classe empresarial para sustar essa tentativa do governo. Eu queria saber duas coisas. Se você entende que cabe um questionamento judicial para esse aumento e se de fato você acredita que a classe empresarial tem que se unir mais nesse momento para tentar revogar esse aumento. Eu acho que o deputado ele mudou de ideia depois da entrevista, que eu mandei vários materiais que a gente tem trabalhado, tem atuado junto à imprensa, junto aos parlamentares. Muitas vezes, quando uma ação ela não tem, e muitas delas não precisa ter uma divulgação, tá? Eu não preciso, enquanto entidade, tornar público que a gente está num trabalho de convencimento aos parlamentares, por exemplo, de admitirem a dispensa da tramitação pelas comissões, para que tenha um regime de urgência. A gente está fazendo um trabalho junto à opinião pública e, para isso, a imprensa tem tido um papel fundamental para alertar quanto às consequências provenientes dessa mudança dessa alíquota. Então, a gente está sim fazendo, inclusive eu liguei para o deputado logo depois da entrevista dele, eu assisti a entrevista dele aqui, e eu liguei para o deputado, e aí, deputado, olha, a gente está à disposição, eu mandei através da sua assessoria o material, aí ele recebeu, agradeceu, e inclusive em relação à ação, né, eles não têm ainda essa petição pronta. E estavam discutindo hoje pela manhã. Exatamente, ele estava inclusive em reunião com o assessor jurídico dele, ficou de nos enviar. O fato é que de uma forma ou de outra, e o objetivo nosso é que isso aconteça, não há como a classe empresarial ser contrária, seja a prorrogação do início da vigência, seja a alguma medida, nem que seja ela judicial, no sentido de barrar. Porque vem contra tudo que a gente defende, Júlio. Então, assim, não tem como nós sermos contra. E aí, volto a dizer, a gente não é contra o governo. Mas além de não ser contra, Laumi, não é preciso também que a população veja que as entidades estão pressionando, porque o que o deputado falou, isso, claro, você tem toda a liberdade para discordar, ele disse que ele não falou especificamente sobre nenhuma entidade, mas falou que falta pressão popular, pressão midiática mesmo para se fazer essa revogação. Esse foi o ponto. Você concorda com ele? Eu vou até complementar, porque eu acho que um outro ponto que é raiz dessa polêmica toda, Laumi, é justamente sobre a justificativa do governo na queda real da arrecadação. E aí eu acho que é um ponto importante também de ser abordado. Houve essa queda real na arrecadação? Vamos lá. A gente tem... Quando a gente fala em arrecadação, e isso a gente defende, inclusive no material que a gente encaminhou para a imprensa ontem, a gente colocou isso aí, não houve queda na arrecadação do Estado. Não houve queda. A gente tem, na verdade, uma evolução positiva da ordem superior a 700 milhões. O que houve, e aí, verdade seja dita, foi a queda na arrecadação do ICMS das chamadas Blue Chips. São aquelas alíquotas, aqueles produtos que têm um peso significativo na arrecadação do Estado. Energia elétrica, gasolina, combustíveis. Então, assim, se fizer uma conta de equilíbrio, o que subiu um e o que caiu o outro, a gente está falando ainda num saldo positivo de quase 370 milhões. Isso até janeiro. Não nos cabe aqui questionar as razões, mas, coincidentemente, até hoje, dia 30 de março, a arrecadação do Estado no mês de fevereiro não está no portal. Não foi disponibilizado. Normalmente, entre o dia 10 e o dia 15, esse número está disponível. Então, esse número que a gente está passando é até janeiro.
é até janeiro, puxando do final de 2021 até hoje. São números que estão lá, a gente não criou, estão lá no site do próprio governo. Então, houve queda na arrecadação do Estado? Não houve. E voltando à pergunta em relação à questão do dispositivo da lei, que ressalva, foi inclusive em razão disso que terminou chegando a um acordo contrário às classes produtivas. Nós, mesmo com o acordo, nós já tínhamos naquela época, na ocasião, em dezembro, um fundado receio de que vai efetivamente haver essa sustação dessa majoração dessa alíquota. Eu, inclusive, cheguei numa discussão quando eu afirmei que não houve queda, numa reunião com os deputados, e até a gente sugeriu um texto mais simples daquele parágrafo para evitar qualquer discussão. Se houver compensação, não tem majoração. Aí disseram, se não houver compensação, como estava previsto na lei tal, no artigo tal, no dispositivo tal, e aí vem a discussão. Pelos números do governo, e esses números nós não temos acesso, esses cálculos nós não temos acesso. Pelos números do governo, essa compensação, na verdade, seria de aproximadamente 400 milhões de reais. Deveria ser 420, segundo o Cadu, e seria de 270. 250, 270. Já falaram de 250, já falaram de 270. Mas ele não seria por si só suficiente. Só que a gente tem um fato novo, mais um fato novo, que é a questão da não essencialidade dos combustíveis, especialmente da gasolina. É isso, eu fico até com vergonha aqui, muitas vezes eu fico falando demais, aí a Andressa fica fazendo cara feia pra mim, me desculpe, viu? É difícil a Andressa fazer cara feia. Ela não consegue, é verdade. Nós que conseguimos. Eu e você, amigo. Nós somos caraplégicos. Basta sorrir ou ficar sério. Ontem teve uma decisão muito importante com relação a essa questão da tributação dos combustíveis. Carlos Eduardo Xavier deu uma entrevista aqui na Jovem Pan News Natal recentemente, e ele falou que se tivesse uma tributação diferenciada para os combustíveis, seria uma forma muito melhor de não onerar outros tributos. Ricardinho, a gente pode colocar, inclusive a gente vai até colocar o trecho para relembrar um pouquinho a entrevista que foi dada na semana passada por Carlos Eduardo Xavier. Eu vou fazer uma discussão agora aqui, que eu falei da gasolina. Era muito necessário que a gente recompusesse essa base da gasolina. Por que eu defendo isso? Poxa, a gasolina ela é base da logística nacional? Ela compõe preço dos produtos que vão para a mesa do brasileiro? Não. O combustível que está na base da logística do país é o diesel, né? A gasolina é um combustível fóssil. A gasolina é um combustível predominantemente de transporte de passageiro individual, de forma individual. Claro que tem um contexto dos motoristas de aplicativos, mas em regra ela é um combustível que é utilizado para o meu carro, para o seu carro, Edvan, para o seu carro. Então, assim, a minha defesa é que se a gente tivesse uma recomposição na gasolina, era muito melhor do que fazer esse aumento de alíquota que vai para quase tudo. Esse aumento de alíquota modal, né? Para aquele ouvinte que está nos ouvindo, eu estou vendo a Andressa ali pensando. O que é alíquota modal? A alíquota modal é a alíquota padrão. Você me viu pensando que eu ia perguntar. A alíquota padrão do ICMS, a alíquota que incide na maioria dos produtos. Então, pronto, então ele falou aí, só traduzindo rapidamente, ele disse que era muito melhor essa recomposição nos valores da gasolina do que esse aumento para todos os produtos, né, com a alíquota modal, que é o que incide sobre tudo. Ontem teve essa mudança, né, Laumir, que o Rio Grande do Norte, atualmente, o valor do imposto é de aproximadamente R$1,01 no Rio Grande do Norte por litro. Vai passar para R$ 1,45. A decisão dos 27 governadores assinaram isso a partir de 1º de julho. E, por exemplo, São Paulo, que cobrava menos do que... cobrava 50 centavos, se eu não me engano, 89 centavos, não sei ao certo, vai ter que cobrar também, porque vai ser uma alíquota única em todo o país. Aí eu pergunto, Laumir, com essa novidade, com essa nova decisão, com essa nova informação que a gente tem, cresce o argumento por parte do setor produtivo para pedir a sustação dessa nova alíquota modal? Eu diria que só robustece essa defesa. Pelos cálculos que a nossa área de economia fez, a gente está falando aí numa projeção anual de acréscimo na receita de 456 milhões. Então, assim... 456 com essa nova... Com essa nova, a partir de 1º de julho. Né? 1º de julho. Então, assim... Durante 6 meses seria esse valor todo? Não, anual. Projeção anual. Projeção anual. Assim, a gente conclama, né?
a gente pede, a gente insiste, tá? É bom que se diga, desde o início dessas discussões, que a gente está sempre, não só em contato com os nossos deputados, mas também por intermédio da imprensa, se comunicando com a sociedade, convidando e convocando os nossos sindicatos filiados, as entidades do comércio. O pessoal disse, não, vocês reagiram tarde. Não, publicaram no final de semana, no sábado, o decreto. Na segunda-feira, a gente teve uma primeira reunião com um grupo menor. A gente preparou um material, até porque a federação termina sendo a protagonista, termina por ser a maior entidade de representação desses segmentos de comércio, serviço e turismo. E a gente conseguiu reunir essas entidades na terça-feira. E ontem, né, a gente disparou essa nota, tentando mais uma vez, e aí, assim, o agradecimento é enorme junto à nossa imprensa, que faz chegar ao nosso público final, né? A necessidade, e foram vários os pontos que foram abordados naquela nota, né? E a essência daquela nota, eu diria que tem duas essências, né? Primeiro, a consequência que vai chegar no desemprego. Isso é muito grave. A gente vem no processo de retomada do nível de emprego aqui no nosso estado e de melhoria da renda. Sim. Então, assim, você passa por uma crise de segurança que já dá uma estremecida e, assim, além da queda coice, como dizem, aí você chega para o aumento da alíquota modal. Aí o pior, aí você olha para um lado, um estado fazendo diferente, olha para o outro estado fazendo diferente. E aí vai acontecer de novo o que já aconteceu, Júlio. Todo o trabalho que foi feito com o PROED, com os regimes especiais, a gente já conversou com os segmentos, por exemplo, um importante dos atacadistas. Mais uma vez, os galpões estão lá esperando na Paraíba, Júlio. Os galpões para abraçar, mais uma vez, os distribuidores que deixaram a Paraíba e vieram para cá e vão voltar para lá. Isso é inevitável. A margem, por exemplo, na área de distribuição é muito pequena. Não há como absorver um aumento dessa alíquota modal sem repassar para o preço. E aí, meu amigo, quem vai comprar não vai comprar aqui, não vai comprar na Paraíba, Júlio. Que é do lado e é mais. Que é do lado. Por quê? Porque quem trabalha com produtos, quem vende produtos, você compra e revende. O comércio não produz, o comércio compra de um e vende para o outro, colocando os seus custos. Aí você tem um aumento do custo no produto, tá? E, em consequência, do preço final. Então, o Estado precisa rever isso urgentemente. A gente não pode sucumbir, mais uma vez, a essa velha fórmula de aumentar tributo para resolver problema de caixa, de orçamento dos estados. E o que vai ser feito de maneira prática por parte da FEComércio? O que a FEComércio tem pensado em se fazer? Vai ter alguma reunião marcada com o governo do estado, com o CADU, para discutir essa possibilidade? O que está programado? Nós temos hoje uma reunião do Conselho de Representantes e da diretoria da FEComércio. Esse assunto vai estar em pauta, tá? Vai estar em pauta. O nosso presidente tem tido um canal direto e frequente com a tributação do município. E aí justiça seja feita. Acho que a gente tem que elogiar quando precisa ser elogiado. CADU é o maior canal de acesso e de contato que a gente tem no governo do estado, sempre receptivo, nem sempre ele atende, não sabe? Ele nega mais do que... Ele não gosta muito quando eu digo isso, não, mas está sempre aberto ao diálogo e eu acredito que não vai ser diferente. Eu acho que aquela pitadinha que precisava, né, adicional de convencimento, vem com a questão da mudança. Aí a gente está falando numa evolução em termos de alíquota que vai chegar aí a 27,5%. Sair de 18% para 27,5%. Sair de 18% para 27,5%. O que representa um quarto do ICMS do estado, que é a arrecadação de combustíveis. Laumi, mas agora o outro lado. A FEComércio vê de alguma forma negativa esse aumento tão expressivo para o valor dos combustíveis? Afeta o comércio também o valor da gasolina? Afeta porque todo e qualquer... O que é pior? A alíquota modal ou combustível? Os dois. Páreo duro. Toda vez quando... A questão do transporte é uma necessidade de deslocamento. Seja por meio próprio,
seja por terceiros, tá? Aplicativos, transporte público. Mas vamos falar de gasolina, né? A gasolina tem um peso no orçamento, tá? Se porventura eu preciso continuar me locomovendo, tá? Eu vou ter um aumento no meu custo de vida. E se eu tenho um aumento no custo de vida, eu vou comprar alguma coisa menos para poder segurar, porque eu não tenho como repassar para o meu salário, eu não tenho como auto-reajustar o salário. Sim. Então, o aumento no preço da gasolina, ele é maléfico? É também. Qual é pior? Eu diria que talvez, se tiver que classificar, você tem que sair daqui com uma resposta, um ou outro, talvez o impacto proveniente do aumento do percentual do imposto sobre a gasolina tenha um efeito menos perverso, tá? Porque quando você fala em alíquota modal, você tá abraçando a maioria dos produtos. Esse realmente traz um reflexo sem tamanho. É assustadora, ou são assustadoras as consequências que vão ser oriundas disso aí. Então, entre um e outro, e já que o da gasolina é fato, esse já está determinado e é nacional. Você falou em relação a São Paulo era 90. Era 90, agora vai para 1,45. Então, assim, é preocupante também, mas muito mais preocupante é a questão da alíquota modal. E a gente espera realmente, e nessa reunião que nós teremos hoje, esse assunto vai estar em pauta, e muito provavelmente, eu acredito que talvez passe um novo contato, e assim, a gente sempre tem encontrado as portas abertas. Nem sempre a gente é atendido, tá? Começar a fazer um scorezinho assim, quantos sim, quantos não. Mas tem uma abertura para o diálogo. Eu acho que o maior exemplo que a gente tem de ações conjuntas bem sucedidas foi agora proveniente da pandemia da Covid. Assim, todo o processo de retomada, o apoio e o trabalho que foi feito pelo Sistema Fecomércio, especialmente pelo SENAC, na elaboração de cartilhas, de orientação, de manuais, de procedimentos, para contribuir com esse processo, para que ele fosse menos arriscado e mais breve possível. E assim, teve sempre essa porta aberta, esse diálogo franco e verdadeiro. E eu não acredito que vai ser diferente. Eu acho que... Ele disse que seria uma alternativa melhor, né? mais viável da própria gasolina. Eu quero crer que ele já tá debruçado. Espero que ele já esteja reunido com a governadora, né? Acreditamos que sim. Inclusive o Carlos Eduardo Xavier. E que a gente chegue hoje no final do dia com essa boa notícia, né? Esperamos, né? E falando aqui, Carlos Eduardo Xavier, ele também sempre atende muito bem a Jovem Pan News Natal, a Tribuna do Norte, muito didático num assunto que é tão técnico, né? Que é a questão tributária. Ele faz com que a população entenda. A gente torce para que o governo consiga ter a melhor alternativa aí para todos nós. Pois é, porque as alternativas, Laumir, elas realmente existem, né? E devem ser discutidas. Não só chegar e determinar uma coisa, não, tem que ser dessa forma e assim a população lá no final, com certeza, vai ser sempre muito mais prejudicada, né? A gente, inclusive, nas discussões de dezembro, em reuniões na própria Assembleia Legislativa, com a presença da liderança do governo junto àquela casa, a gente fez colocações relacionadas a isso. Gente, é sempre a mesma receita, né? Não, mas o Estado já diminuiu. Será que não tem ainda o que possa ser feito? A questão que é sempre discutida, a questão do repasse para os poderes, né? Para os demais poderes. A gente acredita que há possibilidade, sim. E vai aí uma dica tão próxima da gente na Paraíba. Sim. Estimule o empreendedorismo, estimule a geração de emprego e renda, estimule a instalação de novas empresas, seja competitivo para que uma empresa possa ter uma opção de reentrar aqui. Não há fórmula mágica. A empresa vai para onde ela tem um custo menor, para ter um preço mais competitivo, para vender mais. Sim. A empresa vive de venda e de lucro. Não é pecado, e vamos acabar com esse, né? Tem que ter lucro. Se não tiver lucro, não acontece.
a empresa não sobrevive. Até porque o lucro ele reabastece e possibilita que a empresa reinvista, que a empresa aumente, que a empresa cresça, que a empresa, né, extrapole bandeiras. A gente tem atacadistas hoje que estão em vários estados, mas continuam ainda acreditando no estado do Rio Grande do Norte, e temos mais que acreditar. Nós nascemos nesse estado, nós vivemos aqui nesse estado e a gente quer que dê certo. Agora, o governo precisa realmente repensar, e eu acredito nesse bom senso, nesse espírito público, de que realmente algo de novo pode, e torcemos que aconteça. Tomara, ainda tem 2 dias, né? 1 dia e meio, dá tempo. Tomara. Laumir Barreto, diretor executivo da Fé Comércio, muito obrigada, Laumir, pela sua presença aqui no nosso programa, trazendo aí esses esclarecimentos e esperança, viu? A gente fica aqui com um pouquinho de esperança aqui no nosso coração, que as coisas possam caminhar de uma maneira diferente, né? E que não tragam aí prejuízos aqui, principalmente para o nosso Rio Grande do Norte. Muito obrigada. Muito obrigada a você também, viu, Júlio Pinheiro? É isso, Andrés, obrigado. Pensar que você não ia nem falar comigo também. É isso. Nossas portas estão sempre abertas aqui para que você esteja conosco e participe do nosso programa também. Sou brasileiro e sou moçoroense. Maravilha. Persistente. Só quero agradecer, dizer que a Fé Comércio está e estará sempre à disposição. Sempre muito bom a gente ter esse canal aberto para fazer isso que vocês perguntaram. O que vocês estão fazendo junto à opinião pública? E acho que esse espaço ocupado, ele tem esse papel fundamental de esclarecer, de prestar informações e, acima de tudo, de mostrar que existem outros caminhos que não esse que está sendo escolhido pelo governo do Estado para equilibrar as finanças públicas. Necessário, tá? O governo, o Estado precisa ter superávit até para poder investir, né? Também. Maravilha. Agora, olha, 11 horas e 44 minutos, antes de a gente ir aqui para o nosso intervalo comercial, deixa eu dar uma dica especial para você.